senhor jura que o testemunho que está prestes a dar nesta ação será verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Assim Deus lhe ajude? Sim. Pode se sentar. Por favor, poderia dizer e soletrar seu nome e sobrenome para o registro? McDonald. James. McDonald. Obrigada, Sr. McDonald. Sr. Paul, quando estiver pronto. Obrigado, meritíssimo. Sr. McDonald, é justo dizer que o senhor está aqui por causa de uma ordem judicial, certo? Correto. Que o senhor não veio voluntariamente ou algo assim? De jeito nenhum. Certo. Mas o senhor foi instruído por um tribunal de que precisava comparecer. Sim. Deixa eu lhe perguntar, sobre o dia 7 de setembro de 1996, o senhor estava no Clube 662. Sim. O que era o Clube 662? Era um clube do qual você fazia parte. Nós tocávamos o clube quando ele abriu. Eu era o chefe de segurança na vizinhança. Apenas um lugar para ir e passar o tempo. O número 662 significava alguma coisa? Significava. Bem, para os novatos, isso fazia parte do nosso bairro 662 MOB. Beleza, MOB. E quando você diz MOB, costumava haver antes Apple iPhones e esse tipo de coisa. Quando você precisava ter linhas fixas. E você apertava os números para digitar. 662 haveria letras embaixo desses números. E MO ficariam embaixo do 6, certo? Ele ficaria embaixo do 2. Sim. Então 662 seria MOB. Sim, certo. Então, quando você fala sobre o Suji, tá falando do Suji Knight? Sim. Senhor, como você conheceu o Suji? Ele morava no meu bairro. E isso é em Compton? Sim. Quando você estava no Club 662, você disse que era o chefe de segurança. Alguém chamado Red Wright Jr. estava lá com você. Não naquele momento. Não? Quando ele estava com você? eu saí da prisão em 1988. Sug veio e me buscou em 1988, tipo 4 dias antes de eu voltar para casa. Comecei outra empresa. Park Hill Records, depois veio a Death Row Records. Assim que a Death Row foi lançada, Red apareceu alguns meses depois disso. Ok, então estamos falando sobre o início da Death Row Records. Ed não fazia parte da Death Row Records no começo, mas você fazia... E o Suge Knight, ele era o chefe da Death Row Records. Cito você lá do mesmo bairro. The Gang, sim. Eu não diria que o Sug era... Ele era visto como parte disso por associação. Ele não era do bairro, ele morava no bairro. A gente via ele como alguém do bairro. Quando ele fundou a Death Row e começou a recrutar a gente, então... Sim, ele é da quebrada. Então acho que existe uma diferença entre morar em uma certa rua e ser da quebrada. E como você descreveria essa diferença? Eu vejo assim, você tem 3 tipos diferentes de amigos na vizinhança. Você tem membros de gangue, você tem integrantes ativos da gangue e tem homens que são vistos como culpados por associação, por viver naquela área. E você pode me dizer qual é a diferença entre um membro de gangue e um integrante ativo da gangue? Um membro de gangue só anda junto. Um integrante ativo da gangue resolve as coisas. Faz o corre, faz o que a gangue faz. E qual era o seu papel na Death Row? Eu era o cara que, se algo acontecesse, Sug me mandava cuidar disso. Como o julgamento do Snoop Dogg. Tinha problemas lá em cima. Fui enviado para lá para garantir que esses problemas não acontecessem de novo. E esses problemas, e não estou pedindo para você entrar em detalhes, mas esses problemas significam questões com outras pessoas que podem estar envolvidas com gangues ou tentando ameaçar alguém. Isso? Correto, sim.
E você era alguém em quem Sugi confiava para proteger o elenco de artistas musicais dele e outras coisas desse tipo? Correto. E depois que pediram para você ajudar o Snoopy teve mais algum problema? Não, ele não teve nenhum problema no tribunal. Agora, vou pedir para você avançar um pouco. Você conhecia o Southside Compton Crips? Sim, Você diria que eles eram aliados seus ou rivais? rivalidade. Certo. E às vezes essa rivalidade ficava violenta. Sempre que você lida com gangues. A vida no mundo das gangues pode ficar violenta a qualquer momento. Você conhece alguém chamado Tupac Shakur? Sim. Como você conhece o Tupac? Ele foi contratado pela Death Row. E quando ele foi contratado pela Death Row, ele também andava com vocês? Ele andava com meu irmão, sim. Comigo não. Quem é seu irmão? Alton MacDonald. Bantry Ave. Ele era conhecido como Bantry. Sim. Agora, durante esse período, é justo dizer que o Sr. Shakur tinha um problema com rappers da Costa Leste? A Tupac herdou a rivalidade entre Suge Knight e Puck. Ok, essa era a sua perspectiva sobre isso. É só isso mesmo. E todos nós sentimos. Hoje nós acabaram sendo vítimas disso, porque permitimos que fizéssemos parte da besteira, por assim dizer. E aquilo era uma situação entre gravadoras, não entre gangues. Então, tecnicamente, não era da nossa conta. Mas quando você tinha 20 homens recém-saídos da prisão e não tinham um jeito de conseguir o que queriam, recebendo o salário do SUG, fazíamos quase qualquer coisa para receber esse salário. Agora, tinha outra gangue associada a Bad Boy Records, a gravadora da Costa Leste que o Puff tinha. A única que eu conhecia era a Southside. E isso aumentou a tensão entre Mapiru e Southside. Na época, a gente não estava. Não havia guerra, não. Era paz. E quando as duas gravadoras entraram em conflito, o pessoal da Bad Boy foi até o Keep D e o Sugi veio pra gente. Então isso entrelaçou tudo e nós, sim, nós tivemos problemas. Você se lembra de algum caso em que você estava presente, onde houve problemas e esses problemas se manifestaram em forma de violência? Você tá falando sério? Tá com medo? Não pergunte isso bem aqui. Eu não posso dizer isso. Dos dois lados, quando um bairro encontrava o outro, poderia ter havido... Havia muita tensão. Eu diria isso, certo? Agora, quero falar um pouco sobre 7 de setembro de 1996. Você estava em Las Vegas em 7 de setembro de 1996. Sim. Por que você estava em Las Vegas? Para cuidar da segurança no 662, estávamos tendo problemas com pessoas que diziam que estavam vindo por algum motivo e que vinham para o 662. Meu trabalho era não deixar isso acontecer. Semelhante ao tipo de segurança que pediram que você aplicasse em toda a situação do Snoop Dogg. Não tinha nada a ver com o Snoop Dogg, era isso. Todo mundo foi. Bem, Suge, Bantry e o pessoal dele, a comitiva dele, todo mundo foi para a luta. Meu trabalho e todo o meu pessoal estava lá para garantir. Nothing funny happened at 662. Então nós éramos os bodes expiatórios. Então, se algo acontecesse, seríamos nós que iríamos para a cadeia por isso. Estávamos preparados para isso. Então ninguém mais iria aparecer lá e atrapalhar daquela maneira. Mas se alguém se lembra daquela noite, havia tantos policiais e todo mundo lá. Não, nenhum dos lados poderia ter feito qualquer coisa. Então eu estava calmo.
Estava pacífico, Então, quando você diz que havia tanta polícia lá, você está falando de tanta polícia no Clube 662? era a polícia por toda. Agora você disse que estava lá para ficar de olho em alguma coisa. Quem disse que eu estava de olho em alguma coisa? Não estava de olho em nada. Eu peço desculpas, você estava lá. Você estava lá para garantir que não houvesse nenhum problema. É correto dizer isso? Hoje temos E porque você tinha ouvido que poderia haver alguns problemas. Certo. E quais eram os problemas com os quais você estava preocupado? pessoas indo até lá, criando um problema que estávamos tendo, com diferentes lados dos CRIPS, ponto. Então você estava preocupado com os CRIPS. Não preocupado, me desculpe. Você estava lá fazendo a segurança para garantir que os CRIPS não iniciassem nenhuma violência no Clube 662? Só queria que nada acontecesse. Ok. Ponto. E então, quando você estava lá, Reggie Wright Jr. estava com você naquela noite de 7 de setembro de 1996, no Club 62. Sim. O que Reggie estava fazendo lá? O trabalho do Regi era me vigiar e garantir que eu não me metesse em encrenca. Todo mundo sabia como eu era, então o Regi e todo o resto foram para as lutas. O Regi estava lá para me vigiar junto com as pessoas que estavam lá. E eu imagino que você não era a única pessoa lá garantindo que não houvesse problemas no Club 662. Tenho certeza. Havia uns 30, 40 seguranças lá. E, novamente, isso era para garantir que não houvesse nenhuma violência no Club 62. Em que momento daquela noite você ficou sabendo que Tupac ou Suji tinham sido baleados? Naquela noite, sim. Você pode me contar como ficou sabendo disso? Bem, as pessoas estavam voltando e explicando que Tupac e Sugi tinham acabado de ser baleados. Todo mundo estava em alvoroço. Muitas pessoas começaram a sair tentando chegar lá na Cobalt. Nós não podíamos sair porque não éramos pagos para fazer isso aqui. Não demorou muito para as pessoas começarem a voltar, como o Hairline, que voltou e foi para o hospital. A maioria das pessoas estava indo embora e depois voltando, porque naquela noite disseram que Tupac ia ficar bem. E até o Sug voltou com um curativo pequeno na cabeça. E nós achamos que estava tudo bem, as pessoas continuaram festejando. E quando o Sugi voltou, você disse que ele estava com um curativo na cabeça. Por dizer que o cara disse que levou um tiro, mas foi de raspão, uma cicatriz pequena, mas não chegou a perfurar. Algumas pessoas descreveriam levar um tiro na cabeça, mesmo que de raspão. Isso, quero dizer, ele escreveu isso. Errado, tudo bem. Então, quando você descobriu, bem, deixa eu te perguntar, o Regi estava com você quando você soube que Tupac e Suji foram baleados? Sim. E de alguma forma pareceu para você que Reggie Wright Jr. estava coordenando O assassinato de Tupac Shakur Impossível. Fale isso, porque você sabe que existem algumas teorias da conspiração de que Reggie Wright Jr. é responsável pelo assassinato de Tupac. Isso não é verdade. O pai dele foi implicado e o pai dele teve algo a ver com isso. Reggie Wright já foi policial. E de novo, eu conheço o Reggie Wright há mais de 50 anos. O pai dele, como policial, patrulhava meu bairro. Ele já me levou para cadeia muitas vezes quando eu aprontei. O Sr. Ed matou o Tupac, então a Death Row acabou. Tupac era a fonte de dinheiro. Tupac era o cara na Death Row. Então, Reggie teria tido um problema se ele tivesse feito isso. E o Sug, eu realmente acredito que o Sug teria falado se o Reggie tivesse traído ele desse jeito. Então, as pessoas falam, Vic. Depois daquela noite, você ficou em Las Vegas ou voltou para Compton? Bem, eu fiquei em Vegas e nós saímos naquela manhã porque sabíamos que a gente ia ter problemas na área. E todo mundo foi embora e voltou para Compton.
Porque você achou que poderia ter problemas na área. Bom, você está me perguntando sobre isso. Os problemas que a gente estava tendo eram intensos. E Compton estava pegando fogo na época. E as coisas estavam acontecendo. E, para mim, pessoalmente, ficar em Vegas não valia a pena. Aquele homem no hospital, é hora de entrar e proteger seu território e estar preparado para o que quer que aconteça lá. Tá ligado no que eu estou dizendo? Como ao outro lado estava se preparando e já estava pronto para agir, porque Lando apanhou lá dentro. E isso é algo que você não tolera. Então ia ter alguma consequência disso e de tudo mais que estava acontecendo. Então, vivendo essa vida, você tem que estar pronto. Se não estiver, é melhor desistir logo. Agora, você não estava lá pro espancamento de Orlando, eu entendo, no MGM. Você estava? Não, eu não estava. Sim, como conversamos antes, você estava no 662. Sim. Mas você sabe por que Orlando foi alvo? Eu estou ciente de muitas coisas. Mas os que estavam acontecendo... As pessoas não falam sobre isso há 30 anos. Hoje não é um desses dias. Não quero ser engraçado, mas é o seguinte. Muita coisa aconteceu naquela noite. Muita coisa aconteceu semanas e semanas depois daquela noite. Ou qualquer outra pessoa mencionar os mortos é errado. Muita gente se machucou por causa dessa situação em si. Uma coisa é a vida que a gente levava e o jeito como a gente vivia em Compton. Você faz todos os caras que sobreviveram, como eu que agora tenho 61 anos, voltar a isso para relembrar e reviver essa situação de novo. Eu já disse para todo advogado aqui que tentou me fazer vir. É melhor me tratar como uma testemunha hostil. Acho que é a esse ponto que estou chegando agora, porque você está me fazendo perguntas, eu não posso responder essas perguntas. Ok, então deixa eu te perguntar isso. Então eu não vou falar sobre Orlando. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre você. Teve um boato de que Tupac tinha te nocauteado uma vez. Eu teria matado ele? Essa teria sido a sua resposta se isso tivesse acontecido. Sim, eu estou sendo honesto com você e com todo mundo. Eu disse isso no meu podcast. Ele, Sug, meu irmão, eu teria atirado nos três se ele tivesse encostado em mim. Era assim que eu estava pensando. Por que isso? Era assim que eu era naquela época. Então, é justo dizer que sua reputação e seu respeito no bairro exigiriam que você fizesse alguma coisa se fosse desrespeitado por alguém como Tupac? Você não tem escolha. Você não pode estar lá. Sem problema. Me desculpe. Nós estamos fazendo algumas... Meu Deus do céu. Sem problema. Não, isso é culpa minha. Perguntei, você... Na vida que você levava... Se alguém como Tupac te intimidasse, tipo, te dando um soco na cara ou algo assim, você teria que revidar ou perderia seu lugar no bairro? Você teria que voltar para casa e brigar com todo mundo que te chamasse de covarde. Você teria que... Tem algumas regras com as quais você convive e outras que você simplesmente tem que lidar. Certas coisas precisam ser resolvidas, ajustadas. Vivendo aquela vida. E quando eu estava vivendo aquela vida, não tinha essa de si, mas ou porém, não tinha essa de você estar liberado. Não, eu teria atirado nele. Para ser sincero. Então você mencionou, não vou pedir para você entrar em detalhes. Mas o filme estimou que depois do que aconteceu aqui em Las Vegas, houve problemas entre os bairros. Quanto tempo isso durou? Foi tipo, beleza, em um dia estava tudo certo, acabou ou durou mais do que isso? Não, isso ficou no ar por bastante tempo, até que acho que os dois lados, e ele pode concordar, simplesmente decidiram deixar isso para lá. Porque, na verdade, não era a nossa treta. Isso era entre Suge Knight e Keep DE. As pessoas se colocam em situações como eu fiz, certo? Eu sou tão culpado quanto todo mundo. Eu mesmo me coloquei
em uma situação para proteger algo e alguém que não tinha nada a ver comigo. Fiz isso por um salário. Fiz isso só porque sim. Agora eu estou mais velho. Eu entendo, mas nós fazíamos as coisas por nossos próprios motivos naquela época, naqueles dias. Claro que não.